Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais, aqui para a nossa comunidade, o nosso grupo privado de Facebook, Comunidade Naturmed, Saúde e Medicinas Naturais. Eu agradecia que assinalassem aí a vossa presença na parte dos comentários. Se não aparecer aí a parte dos comentários, eu terei de fazer aqui uma verificação para poder ver os comentários. Ora, deixa-me cá ver. Pronto. Então, digam-me, por favor, se me estão a ver a ouvir bem, para eu dar início aqui a mais este live, que hoje vai ser um tira-dúvidas, portanto, para todos. Eu tomei nota aqui das questões que alguns membros colocaram para eu esclarecer. Pronto, e eu vou esclarecer isso. Mas gostava de ter aqui, gostava de ver aqui os comentários. E não estou a ver. Então, deixem-me verificar aqui se os comentários estão no outro lado, por favor. Portanto, aguardem um momento, por favor. Pronto, então, pronto, eu espero que agora vocês assinalem aí a vossa presença. Pronto, eu já estou a ver aí o local dos comentários. Portanto, eu vou continuar aqui a fazer o live. Então, hoje, portanto, houve aqui uma pessoa que me pediu para falar, ou solicitou, ou sugeriu, para falar sobre alimentação, portanto, de acordo com a condição yin ou yang de cada pessoa. Foi a Paula Bruno, Joana Sofia. Uma outra pessoa sugeriu-me falar sobre o sono da mulher na menopausa. E uma outra pessoa, que foi a Bruna Cunha, sugeriu-me falar sobre estômago, refluxo, azia, gastrite. E a Silva Lena sugeriu sobre artrose da coluna vertebral. E depois ainda a Aida Paz sugeriu falar sobre dores de dentes ou dores de ouvidos. E por último o Paulo Sozil sugeriu falar sobre vacinas fitoterapêuticas, né? A propósito de Covid-19 ou de constipações ou gripe, etc. Né? Então, eu vou começar agora pela questão das vacinas fitoterapêuticas. Pronto, agradecia que mencionassem aí a vossa presença. Eu vou escrever aqui para isso. Ora só um momento, por favor.
Pronto, então, portanto, vamos continuar então. Então, acerca dessas vacinas fitoterapêuticas que o Powell Sozil referiu, portanto, ele referiu que essas vacinas, fala de uma experiência dele em que consultou um especialista que lhe receitou o que ele chama uma vacina fitoterapêutica. Eu confesso que ainda não sei bem do que se trata, se é alguma vacina homeopática ou se é de outra medicina, não é? Pronto, espero depois falar com ele para ele me esclarecer isso melhor. Mas curiosamente ele fala pronto, que tinha um problema de espondilartrite com altas temperaturas uh, e além disso tinha também constipações e gripes todo o ano, né? E depois de tomar essa vacina, pelos vistos, passou bem esse ano e depois, pelo que entendi, voltou a tomar e depois também voltou a sentir-se melhor, né? Então, as três plantas que ele chama mágicas, uma delas é o dente-leão, portanto eu sugiro que vejam o vídeo que eu fiz sobre o dente-leão, onde eu demonstro lá e clarifico as fantásticas propriedades que tem o dente-leão. Outra planta é a Madre Silva. Eu tenho um artigo escrito já há bastante tempo sobre a Madre Silva, essa planta, que é uma planta considerada útil para longevidade na China, e fala de hortelã-pimenta. Então, e diz que tomou isto após o equinócio do outono, não é? Então, o outono está relacionado com os pulmões, está relacionado com o elemento metal, que por sua vez está relacionado então com essa questão dos problemas respiratórios, não é? Então, pensando em termos de falta de imunidade ou pessoa que é atreita a infecções, inflamações, então isso pode ser devido a déficit de Qi ou de Yang dos rins, portanto, falta de energia a nível dos rins, principalmente de falta de energia a nível dos suprarrenais, falando em termos de órgãos, não é? Porque as glândulas suprarrenais estão relacionadas com o yang dos rins, e portanto, por exemplo, haverá falta de adrenalina, falta de calor no corpo, portanto, falta de aquecimento do corpo, portanto, a pessoa fica mais fica mais vulnerável a, por exemplo, frio, vento, umidade, etc. Também, a nível respiratório, está relacionado com, portanto, essa falta de imunidade, portanto, em que a pessoa fica mais sujeita a infecções respiratórias, desde o Covid-19 ou desde gripes, constipações, etc., constipações respiratórias, né? Isso tem a ver com o que se chama medicina chinesa o Wei Qi. Portanto, o Wei Qi significa energia protetora. A energia que, por exemplo, controla a abertura e o fecho dos poros da pele, não é? Portanto, se os poros da pele estiverem abertos, portanto, se não estiverem fechados, a pessoa mais facilmente deixa entrar o frio, por exemplo, o frio, a umidade, etc., ou outros tipos de intempéries, ou combinação de vários tipos de intempéries, inclusive a calor também, não é? E por sua vez, esse Wei Qi é uma energia yang, porque é uma energia que aparece à superfície da pele, está relacionada também com o yang dos rins, não é? Também, se a pessoa, por exemplo, tem falta de energia a nível do baço pâncreas, ela vai ter dificuldade, por exemplo, na digestão dos alimentos, portanto, comidas e bebidas, etc. E, portanto, vai ter dificuldade em produzir sangue, quer em quantidade, quer em qualidade, né?
o que depois vai comprometer também o sistema imunológico. Nós sabemos, por exemplo, que o sistema imunológico está relacionado, entre outras coisas, por exemplo, com os glóbulos brancos, não é? E segundo o entendimento da macrobiótica, por exemplo, e da autoeducação vitalícia, os glóbulos vermelhos derivam dos glóbulos brancos. Portanto, ou seja, o sangue em geral está muito relacionado, está diretamente relacionado com o sistema baço-pâncreas-estômago. Não é? Por outro lado, também, se houver falta de energia a nível do fígado ou outras patologias a nível do fígado, não é? Nós sabemos que o fígado, dentro das centenas de funções que tem, uma delas é a desintoxicação, né? Portanto, uma delas é proteger-nos contra tóxicos, venenos e também contra, por exemplo, vírus e bactérias, etc. Também está lançado. Portanto, tudo que é tóxico, né? Tudo que é corpo estranho, digamos assim, ao corpo, né? Portanto, o fígado é útil para nos desintoxicar, para nos limpar, né? E, portanto, se houver falta de energia a nível deste órgão, também haverá falta de imunidade. Por outro lado, a nível emocional e psicológico, se houver um déficit de chi ou de energia do coração, isso também vai comprometer a nossa imunidade. Por um lado, porque o coração, a nível mental, espiritual, está relacionado com a nossa consciência em sentido lato. Né? E, portanto, se a pessoa não está suficientemente consciente, se não está suficientemente atento, com certeza vai ter dificuldade em lidar com as situações, porque não se vai aperceber delas muitas vezes. Não é? Não vai tomar as medidas adequadas ou atempadamente. Por outro lado, também isso vai provocar, por exemplo, sintomas de ansiedade, etc. Portanto, o que, digamos, vai criar, digamos, uma instabilidade emocional que vai enfraquecer a nossa imunidade e, portanto, poderá ser um contributo também para a pessoa apanhar infecções respiratórias mais facilmente, entre outras doenças. Também a respiração é a nossa principal fonte de energia a nível físico, não é? Porque nós recebemos também energia cósmica, não é? Dos astros, do Sol, de outros planetas, etc. Mas, a nível assim mais tangível, mais perceptível e mais visível, não é? Embora o ar não se veja, digamos, mas pelo menos sente-se no nariz, na boca, etc., nos pulmões. Então, se a pessoa não respirar suficientemente, ou se não respirar profundamente, ou se não respirar suficientemente, ou se a respiração for superficial, ou se for muito rápida, etc. Pronto, se não for adequada, isso vai também enfraquecer-nos. Aliás, há um exemplo histórico muito interessante, que é de o Wim Hof, portanto escreve-se W-H-I-M, uma palavra, Wim, e depois Hof, H-O-F, que é um holandês muito conhecido mundialmente como o Homem do Gelo. Então, ele desenvolveu um método próprio, chamado o método Wim Hof, para melhorar a saúde, para melhorar a capacidade, por exemplo, de meditação, para melhorar a nossa consciência, pronto, e para desenvolver imunidade e longevidade. E o método dele consiste basicamente em três pilares, assenta fundamentalmente em três pilares. Um deles é a respiração, portanto, usa um determinado tipo de respiração que tem a ver muito com a respiração oriental, no sentido de usar, por exemplo, a respiração abdominal, e usa a respiração profunda. Portanto, há quem refira que está relacionado com determinados sistemas de yoga, né? Mas não é só. Portanto, isso também se estuda e se pratica e está divulgado em livros, né? Em montes de livros,
milenares mesmo, né? Milenares e atuais também, da medicina tradicional chinesa, por exemplo, a nível de Qigong e outras práticas, né? Então, ele usa esses exercícios respiratórios, portanto, próprios, né? Isso podem encontrar na internet ou em livros. Usa também exercícios de movimentação corporal e usa banhos gelados, né? É muito interessante isto, porque pronto, a respiração, como já falei, é a nossa principal fonte de energia. Nós conseguimos estar 40 dias, por exemplo, sem comer ou coisa parecida, ou pelo menos alguns dias, né? Mas sem respirar, apenas aguentamos alguns minutos muito escassos, pelo menos a esmagadora maioria das pessoas, né? E portanto a respiração é a nossa principal fonte de energia, de modo que se nós respirarmos insuficientemente ou de uma maneira errada, obviamente isso vai diminuir a nossa imunidade. Depois, os exercícios de movimentação corporal, portanto, isso vão ter diversos efeitos a diferentes níveis. Por exemplo, vão não só movimentar músculos e articulações do corpo e órgãos associados, mas também vão movimentar os meridianos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Portanto, quem diz isso diz, se pensarmos em termos de medicina ayurvédica, vão também trabalhar os chakras, etc. Né? E depois a questão dos banhos gelados, também é interessante porque isso vai estimular as tais glândulas suprarrenais, portanto, que representam, em termos de yin yang, representam o yang dos rins. Então, o corpo, ao ver-se, digamos assim, ameaçado com esse frio extremo, né, com um yin extremo, o corpo automaticamente tenta reagir com o yang. Né? Para além de, neste método, os praticantes poderem usar, por exemplo, mentalizações, poderem usar, por exemplo, visualizações de que o corpo está, por exemplo, a ter chamas à volta de si, né? Então isso vai criar uma energia yang, portanto, a extremo yin transformando-se em extremo yang. Então essas pessoas depois ficam com capacidade, por exemplo, para caminhar sobre o gelo, mesmo só com os calções. Portanto, há relatos do Wim Hof ter percorrido sítios assim gelados, né? Apenas com os calções. E também há relatos também desse mesmo Wim Hof ter percorrido distâncias consideráveis sob um calor tórrido. Portanto, tem temperaturas altíssimas, né? Em que ele aguentou também de uma maneira saudável. Né? Então, isso mostra que nós, se treinarmos o nosso corpo adequadamente, principalmente a nível da energia dos rins, vamos melhorar a nossa saúde a diferentes níveis e em diferentes aspectos. E é muito interessante porque, a nível da medicina tradicional chinesa, diz-se que os rins albergam ou transportam todo o nosso yin do corpo e todo o nosso yang do corpo. Portanto, estão relacionados não só com a energia ancestral, com a parte hereditária, com a energia que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos antepassados, mas está relacionado também depois com a energia adquirida que é armazenada em parte nesse sistema dos rins e bexiga. Não é? Por último, ainda falando acerca de imunidade, de inflamações, infecções, etc., não só respiratórias, mas noutros órgãos também. Por exemplo, há também um caso muito interessante que é da medicina Nishi, portanto, em que o autor recomenda, por exemplo, banhos de ar. De resto, isso já foi usado, isso podem pesquisar, mesmo na medicina natural ocidental, portanto, nos séculos passados, portanto, foi muito usado, digamos assim, chegou a estar, digamos, em moda, não é? Portanto, a pessoa apanhar banhos de ar. Então, ou seja, o princípio é o mesmo desses banhos de gelo, embora esses banhos de gelo sejam digamos, um exemplo mais extremo.
não é? Mas também nesses banhos de ar a pessoa expõe o corpo, digamos assim, a uma temperatura mais desagradável, não é? Mais fria, para aguentar. E isso vai, feito adequadamente, não é de qualquer maneira, pronto, mas feito com determinadas regras, com determinados cuidados, e progressivamente vai aumentando a imunidade da pessoa. Não é? Então, é muito importante isto que estou a falar, porque se compreendermos estes princípios e estas práticas, e que de resto existem exemplos históricos a diferentes níveis, né? Em diferentes paralelos, em diferentes países, né? Em diferentes culturas, em diferentes épocas também da história da humanidade. Portanto, nós não ficamos tão dependentes de vacinas. Né? Então, por exemplo, no caso desta tal vacina fitoterapêutica que o Paulo Sozil refere, do meu ponto de vista, com certeza, se a pessoa, por exemplo, tomasse chás ou mesmo comesse as plantas que são comestíveis, né? Por exemplo, o caso de dente-leão, etc., certamente ela iria também aumentar a sua imunidade. Né? Então, podemos e devemos usar métodos que sejam o mais simples possível, o mais naturais possível, o mais acessíveis possível, o mais económicos possível para resolvermos os nossos problemas. Portanto, em vez de complicar, devemos simplificar. E em vez de ficarmos dependentes de terceiros ou dependentes de sistemas externos a nós, né? Sejam sistemas de saúde, sejam políticos, sejam quais forem, né? Portanto, quanto mais independentes, melhor. Né? Por isso, eu estou aqui a fazer este live e faço os meus vídeos e escrevo os meus artigos, etc., precisamente para consciencializar as pessoas para que elas tenham o máximo de independência. Isso não significa que não devam procurar um profissional qualificado, antes pelo contrário, entendo que devem procurar, mas para, digamos, aprofundar, não para ficarem 100% dependentes dessa pessoa, não é? E sim para aprofundarem mais, para se tornarem mais conscientes e mais responsáveis. Então, neste exemplo que o Paulo Sozil referiu, desta tal vacina fitoterapêutica, que é constituída, segundo ele, aqui por três plantas-chave, que são o dente-leão, a madressilva e a hortelã-pimenta. Eu vou só referir assim rapidamente para entenderem porque é que terá funcionado bem essa fórmula, digamos assim. Independentemente de ter sido uma vacina ou se fosse um chá com estas plantas, etc. Então, o dente-leão é uma planta fresca, portanto, eu aconselho a verem o vídeo que eu escrevi sobre o dente-leão. É uma planta fresca, portanto, beneficia todos os órgãos, eu falo nisso também nesse vídeo, principalmente, por exemplo, o fígado e vesícula biliar, os pulmões, os rins, o baço pâncreas, o coração, etc. Né? Então, ao tonificar os rins, vai melhorar a imunidade. Né? E é uma planta pronto, que uma das propriedades que tem é precisamente tratar problemas respiratórios. Portanto, que era um dos problemas que o Paulo Sozil tinha, né? Tendência a ficar com gripe, constipações, etc. Também é uma planta que tonifica o fígado e vesícula biliar, portanto, a diferentes níveis, portanto, relacionados com este órgão. Portanto, este órgão está muito relacionado com a eliminação de toxinas, né? E por outro lado, como já referi, também é uma planta fresca. Então, o Paulo Sozil estava com espondilartrite, portanto, em que ele diz que estava com altas temperaturas, então esta planta é refrescante. Portanto, faz todo sentido usar esta planta. Né? Em relação à madressilva, entre outras propriedades, portanto, combate, por exemplo, a expectoração, tosse, asma. Portanto, estão a ver que é uma planta diretamente relacionada com a parte respiratória. Portanto, não será por acaso que receitaram esta fórmula. Portanto, é boa para problemas respiratórios e também para problemas gastrointestinais.
Não é? Por exemplo, a Madsilva em homeopatia é muito usada para casos de irritabilidade ou mau humor. Ora, irritabilidade e mau humor, segundo a medicina tradicional chinesa, está relacionada com o fígado. Não é? Portanto, com certeza, esta planta também vai melhorar as funções hepáticas, portanto, que estão relacionadas com a tal questão de toxicidade, etc. Além disso, esta planta Madsilva, já agora, eu sugiro que vejam um artigo que eu escrevi já há muito tempo, mas podem encontrá-lo aí em Facebook, Naturmed Medicina Naturais, ou podem encontrar também no meu site de Naturmed, portanto, em www.naturmed.com.pt, em que nesse artigo sobre Madre Silva eu falo disto também. Então, ela, por exemplo, na China é usada para longevidade e também na Rússia também é usada para longevidade, inclusive para tumores e dores crónicas, né? Então, lá está, portanto, o opau ao solzil estava com aqueles problemas de espondiloartrite, com certeza tinha dores também, né? Então, era uma planta, de facto, muito indicada, né? Por último, a terceira planta referida aqui pelo opau ao solzil, a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta sente-se na própria boca que é uma planta fria, né? Então o opau ao solzil estava com altas temperaturas, segundo ele refere, portanto compreende-se que terá tido um efeito benéfico também, né? A hortelã-pimenta é muito útil para problemas de estômago, portanto, problemas de massa pâncreas, estômago, é muito útil para dores ou inflamações musculares. Então, se o opau ao solzil estava com espondiloartrite, com certeza, portanto, estava relacionado também não só com articulações, mas também com músculos, porque os músculos estão ligados às articulações. Não é? É usada também para dores de cabeça, para caso de enxaquecas, para caso de enjoos na gravidez. Então, quer as dores musculares ou inflamações musculares, quer as dores de cabeça, enxaquecas está muito relacionado com vesícula. Então, vesícula e fígado pertencem ambos ao elemento madeira. Portanto, é um par energético e um par de órgãos, né? Com características comuns, que é o elemento de madeira. Né? Então está muito associado com o fígado. Também é usada a hortelã-pimenta para gases ou cólon irritável, o que está associado com o baço de pâncreas. E a hortelã-pimenta é também muito usada, por exemplo, para problemas de pele, comichão, portanto, em que a pessoa sente coceira ou sente prurido, como queiram chamar, ou problemas de urticária, inclusive, não é? Então, para quem tem urticária, a hortelã-pimenta também será indicada. Exatamente porque a urticária normalmente está relacionada com déficit de INE. Então, esse déficit de INE faz aparecer sintomas yang, como vermelhidão na pele, secura na pele, etc. Erupções na pele, ou coisa assim como fogo, como se tivesse um fogo, como se tivesse um vulcão a sair pela pele. Não é? Então, esta planta é usada também para tosse e resfriados comuns. Né? Então, portanto, faz todo sentido esta fórmula que receitaram ao pau ao solzil. Né? Mas é importante nós conhecermos as propriedades das plantas, porque assim podemos usá-las, inclusive de diferentes maneiras, e assim teremos mais noção de para que casos é que devemos usá-las. Não é? Se estamos com um síndrome de calor, é importante, a priori, usar uma planta que refresque. Né? Se estamos com um síndrome de frio, é importante usarmos uma planta que aqueça, por exemplo, né? O caso, por exemplo, de canela, por exemplo, casca de canela, né? Que é quente, né? Enfim, outras plantas que aqueçam, né? Por exemplo, ainda a hortelã-pimenta é usada também, por exemplo, para inflamações ou feridas na boca, é usada também para inchaços. Então, o opau solzil certamente teria inchaço nas articulações, não é? Porque era espondilartrite. Não é? Então, e nesse caso é usado o óleo essencial de hortelã-pimenta. E é usado também para mau hálito, portanto, porque a planta tem propriedades antissépticas, portanto, é refrescante e antisséptica. Não é? Conclusão, essas três plantas
Portanto, o dente-leão, a madressilva e a hortelã-pimenta são predominantemente IN, são frescas. E, portanto, acalmam o fogo, acalmam o calor, acalmam o excesso de yang ou acalmam o déficit de IN. Não é? Então, no caso, por exemplo, do Paulo Sozil, que tinha febre, né, que tinha problemas articulares, com articulações provavelmente quentes e doloridas, portanto, esta fórmula terá sido indicada. Né? Entretanto, em relação à questão dos dentes, de dores de dentes e dores de ouvidos, portanto, que a Aida Paz sugeriu para eu falar. Ora bem, as dores de dentes normalmente estão relacionadas com cáries ou, de certa forma, há uma destruição dos dentes. Portanto, isso pode ser visto de diferentes maneiras, mas basicamente, em termos de medicina tradicional chinesa, está relacionado, como ela própria disse, portanto, a Aida Paz, portanto, está relacionado com o hino do rim. Pronto, sim, senhora. Está relacionado com a parte material do rim, portanto, porque os dentes e os ossos estão relacionados com o hino do rim. Portanto, mas indo mais especificamente à questão dos dentes, então, a destruição dos dentes está muitas vezes relacionada com, então, excesso de coisas yang destrói o yin, né? Também excesso de acidez sanguínea. Então, a pessoa, por exemplo, que abusa de frutas, embora as frutas sejam predominantemente yin, né? Mas tendem a acidificar o sangue quando são comidas em excesso. Né? Assim como, pior ainda do que frutas, é o caso do açúcar branco, o açúcar refinado. Então, se a pessoa abusa de açúcar, né, abusa açúcar não no sentido químico do termo, no sentido amplo, mas no sentido restrito, ou seja, se eu não disser nada, estou a referir-me ao açúcar branco, açúcar refinado, que hoje em dia as pessoas em geral utilizam e abusam, inclusive, né? Portanto, em bolos, em pastelaria, mesmo até o próprio, mesmo até em carnes, não é? Utilizam e na indústria alimentar utilizam muito açúcar, não é? Certamente, muitas vezes, se não sempre, com o propósito perverso de criar dependência nas pessoas, não é? Porque o açúcar vicia, é viciante, não é? Provoca dependência, não é? Então, fica docinho, fica mais agradável, pronto, mas provoca dependência. Portanto, enquanto que há outros doces mais naturais que não provocam essa dependência. Por exemplo, o caso de cebola muito cozinhada fica muito doce, né? Mas não vai provocar dependência de doçura, digamos assim. Ou o caso, por exemplo, da cenoura, que já de si tem um sabor adocicado, mesmo crua, mas se for, por exemplo, refogada durante muito tempo, também fica mais docinha, né? Ou, por exemplo, o caso dos cereais, que quanto mais cozinharem, mais doces ficam. Por exemplo, na boca, à medida que a pessoa mastiga, quanto mais mastigar, também mais doce sente, né? E mais doce fica na boca. Né? Portanto, os cereais e os vegetais, portanto, isso é saudável e não há problema em a pessoa comer, antes, pelo contrário, tem vantagem nisso. Né? Mas, no caso da pessoa abusar de açúcar refinado, isso vai destruir os dentes. Aliás, é do conhecimento popular isso. Portanto, as pessoas sabem que o açúcar dá cabo dos dentes. Mesmo assim, esquecem-se na hora de o ingerir ou de o usar para adoçar o café ou para adoçar bolos, etc. Ou para adoçar ou para fazer geleias, para fazer doces, né? Abusam disso. Né? Portanto, do meu ponto de vista, o melhor será não fazer entrar em casa esse produto. Né? Isso nem sequer merece o nome de adoçante ou de condimento. Né? Portanto, é um produto tóxico e venenoso. Então, essa é uma das causas
de provocar a destruição dos dentes. Não é? Em relação aos ouvidos, portanto, os ouvidos estão relacionados com os rins, portanto, as orelhas e os ouvidos, portanto, a capacidade da audição está diretamente relacionada com a energia dos rins. Portanto, quando a pessoa tem problemas de ouvidos, portanto, há diferentes problemas, né? Pode ser problemas devido a déficit de Yin, pode ser problemas devido a déficit de Yang, pode ser problemas devido a déficit de Qi, pode ser problemas devido a excesso de umidade, etc. Né? Mas, de um modo geral, tentando simplificar ao máximo, está sempre relacionado com os rins, ou pelo menos, de um modo geral, está relacionado com os rins. Né? Às vezes, problemas respiratórios podem provocar problemas de ouvidos também, porque há uma conexão anatómica direta entre a árvore respiratória, portanto, a parte do ar que entra na garganta, para os pulmões e os ouvidos, e a parte dos ouvidos, que também vai ter aí. Né? Mas, tirando esse aspecto, pronto, está mais diretamente relacionado com a energia dos rins. Portanto, há que tratar os rins, né? Há que fazer um diagnóstico, ver qual é o problema e tratar. De qualquer maneira, há uma coisa, há um tratamento tradicional, milenar, muito interessante, para tratar problemas de ouvidos, dores, etc. Né? Pode-se usar várias coisas, por exemplo, até mesmo gotas de óleo de sésamo, etc. Há diversos métodos de tratar. Mas há um método muito eficaz, que ainda há dias usei, que é usando estas velas para os ouvidos. Não é? Eu vou aqui mostrar para vocês. Estou a tirar aqui da embalagem. Pronto, isto é uma embalagem. Há outras marcas em que o aspecto da embalagem é diferente, não é? Mas estão a ver aqui um desenho inclusive de como é que se aplicam estas velas. Não é? Estas velas têm um formato cônico, conforme estão a ver aqui, são chinesas, mas há velas de secção cilíndrica, não é? Pronto, que eu não tenho aqui para mostrar agora. Pronto, tenho aqui, estão a ver, tem aqui uma vela cônica, não é? Então, isto é, a pessoa é colocada de lado, né, com uma almofada, portanto, é colocada de lado e depois é colocada esta vela aqui no buraquinho do ouvido até tocar naquele fundo, naquela barreira que o ouvido tem. Portanto, não tem problema porque não passa daí. Né? Pronto, quando chega aí, pronto, para. Né? Roda-se assim e depois há que acender com um isqueiro esta vela. Isto é feito de cera, portanto, cera e tem aqui um tecido de algodão, né, que depois arde. Pronto, acende-se e depois vai até aqui, mais ou menos esta marca, né, que está aqui. Pronto, é colocada uma proteção entre a vela, pronto, na parte de fora é colocada uma proteção que eu vou mostrar. Por exemplo, estão a ver aqui esta proteção, né? Estão a ver aqui esta proteção. Portanto, a vela é colocada assim, né? Introduz-se a vela nesta proteção e depois esta parte extrema é introduzida dentro do ouvido da pessoa. Né? Então, com a pessoa de lado, a vela deve ficar na vertical, porque se não ficar na vertical, não queima, queima muito rápido, e portanto não convém isso. Né? E isto ajuda a aliviar imediatamente. Portanto, ainda há dias apliquei numa senhora que veio aqui de Lisboa, e ela ficou imediatamente a ouvir melhor. Não é? Portanto, estava com problemas de audição. É muito útil também em casos da pessoa ter zumbidos nos ouvidos. Não é? No caso de ter zumbidos nos ouvidos, estas velas para os ouvidos são excelentes. Não é? Portanto, e a pessoa fica logo, imediatamente, com menos zumbido, né? ou sem zumbido, se não for muito, se não estiver com muito, ou então, se estiver com algum zumbido, vai ficar com menos zumbido. Né? Então, isto é um exemplo de tratamento para os ouvidos. Pode-se aplicar agulhas de acupuntura também, aqui próximas, etc. Pronto, mas há aqui uma coisa prática
que inclusive a pessoa pode fazer em sua casa. Pronto, eu faço isto na minha clínica, né, no meu consultório. Pronto, e ainda nestes últimos dias fiz a duas senhoras, portanto, duas senhoras diferentes, com problemas diferentes, mas ambas com problemas de ouvidos. Elas sentiram melhoras imediatamente. Né? Entretanto, sobre a questão da, das artroses na coluna vertebral, eu sugiro que vejam os vários vídeos que eu tenho aí sobre exercícios, né? E não só, mas sobretudo sobre exercícios. Eu tenho aí vários exercícios em que eu explico os efeitos, né? E muitos deles estão diretamente relacionados precisamente com a coluna vertebral. Então, se a pessoa tiver artrose, portanto, a artrose é uma destruição da articulação, ainda que parcial, né? É parcial, porque se fosse total, enfim, a pessoa morria, né? Ou ficava sem um membro, etc. Né? Pronto, mas a artrose, assim, dito em palavras simples, consiste na destruição da cartilagem, né? Que é aquela parte branquinha e lustrosa que envolve a cabeça dos ossos numa articulação. Né? Então, isso está relacionado também com, geralmente, com um déficit de íon dos rins, mas está relacionado também, muitas vezes, com o uso, lá está, de substâncias que acidificam o sangue, como já falei, o caso do açúcar, né? o caso, por exemplo, de determinados vegetais, por exemplo, pertencentes à família das solanáceas, portanto, a batata, a berinjela, os espargos, o tomate, por exemplo, muita gente abusa de tomate, né? Se for tomate verde, pior ainda, né? Então, se a pessoa, por exemplo, abusar de espargos e outras plantas, né, das solanáceas, espinafres, por exemplo, também, são extremamente venenosos, né? Embora muita gente desconheça isso. Então, se a pessoa principalmente tiver propensão para desenvolver o ácido úrico, então vai destruir as articulações ou vai provocar calcificações nas articulações. Portanto, ainda há dias tratei uma senhora que, inclusive, está aqui no nosso grupo privado do Facebook, da comunidade Naturmed, né? Portanto, em que ela tem, ou tinha, né? Portanto, quando veio aqui, várias deformações tremendas aqui nos dedos das mãos, né? Portanto, não só os dedos estavam assim dobrados, como tinham a extremidade dos ossos nas articulações estava crescida, né? Portanto, estava deformada. Portanto, como acontece, por exemplo, no caso junto ao dedo grande, né? do hálux, onde as pessoas que sofrem de gota, né? Têm tendência principalmente a ficarem com deformação aí. No entanto, formando daquilo que geralmente se chama joanete, né? Mas esse fenómeno que acontece formando esses joanetes também pode acontecer noutras articulações, como é o caso que acabei de referir nessa senhora, em que ela tinha, passo o termo, joanetes nestes dedos da mão, né? Portanto, pode acontecer noutras articulações do corpo, né? Inclusive essa senhora, por exemplo, tinha problema também numa anca, né? Portanto, em que o médico sugeria até fazer cirurgia para colocar uma prótese da anca. Então, com certeza, ela tem também uma espécie de joanete, entre aspas, né? Com certeza aí na cabeça do fémur, portanto, ou na articulação coxo-femoral, falando assim mais genericamente, né? Portanto, com certeza tem aí calcificações. Portanto, calcificações que fazem com que depois a pessoa não consiga dobrar a articulação, pelo menos não consiga dobrar tão bem, nem com a amplitude requerida ou normal. Né? Portanto, há que evitar também excesso de proteína. Portanto, quando a pessoa come excesso de proteína, principalmente proteína animal, mas mesmo proteína vegetal também prejudica, né? Se a pessoa comer em excesso,
Porque as proteínas são constituídas por aminoácidos, né? Então, ácidos, reparem bem, aminoácidos. Portanto, quando a pessoa come excesso de proteína, se o corpo já não conseguir metabolizar, portanto, há uma parte que ela vai ser devidamente utilizada e não vai criar problema nenhum, mas se há um excesso de proteína, ou se, por exemplo, o fígado não está a funcionar devidamente, ou se está sobrecarregado, portanto, e portanto não consegue dar vazão a tanto trabalho, digamos assim, né? Vai haver um trabalho do fígado que vai ficar por fazer, né? Então vai-se acumular ácido úrico na corrente sanguínea, né? E isso vai provocar, ou pode provocar depois calcificações, né? Portanto pode provocar alterações nas articulações como as tais artroses, né? Que em casos mais graves na coluna pode dar origem depois a hérnia discais, protrusões discais, etc. Que depois, por sua vez, vai dar origem a fenómenos de ciática, por exemplo, no caso das pernas, né? No caso das coxas, das pernas, dos pés, etc. Ou problemas semelhantes à ciática, mas nos braços, né? Quando o problema é na cervical. Né? Então é útil, nestes casos, usar determinadas fórmulas da medicina tradicional chinesa que são úteis para o caso desses problemas, por exemplo, como nefrose que já tenho referido aqui, mas há várias outras fórmulas, não é? Da medicina tradicional chinesa, portanto, quem quiser pode falar comigo e eu poderei esclarecer isso melhor, não é? E se tiverem uma consulta comigo, então, pronto, poderão esclarecer melhor ainda, né? Mas de qualquer maneira podem, seja aí no grupo, seja através do meu telemóvel 919915438 Portugal, né? Ou através do meu e-mail naturmed@naturmed.com.pt, portanto eu poder esclarecer tudo isso, né? Então, por exemplo, algas marinhas são úteis, né? Então é importante evitar excesso de proteínas. Também vegetais de raiz também são úteis para melhorar a coluna vertebral. A Bruna Cunha solicitou-me ou sugeriu-me para eu falar sobre o estômago, portanto, problemas de refluxo, azia, gastrite. Então, esses problemas de estômago, há que fazer um diagnóstico. Portanto, cada caso é um caso diferente de outros. Não é? Há grupos de casos também, não é? Então, por vezes, o problema reside a nível do estômago mesmo, não é? Às vezes há falta de energia a nível do baço pâncreas do estômago, por exemplo, há falta de energia do yang do estômago, por exemplo, não é? Há, digamos, aquilo que se chama em medicina chinesa, frio do estômago, não é? Então isso vai provocar problemas na digestão, não é? Mas quando se trata de refluxo, portanto, azia, já está muitas vezes relacionado com o fígado. Então, quando há um déficit de ino do fígado, pronto, há uma energia ascendente, excessivamente ascendente, ou muita energia ascendente, né, em excesso, pronto, que faz com que a pessoa tenha esse refluxo. Né? Por outro lado, também, a nível anatómico, por vezes, a válvula que separa o esófago do estômago está avariada, digamos assim, está rompida, né? Não tapa bem essa porta, digamos assim, entre o esófago e o estômago, e então, como não tapa bem, se a pessoa estiver, sobretudo se estiver numa determinada posição, deitada, por exemplo, ou coisa parecida, ou de barriga, ou cabeça para baixo, por exemplo, né? Pronto, esse conteúdo do estômago passa para cima, né? Passa para o esófago, né? E então a pessoa tem um tal refluxo esofágico, né? Então, nesse último caso que eu acabei de referir, há que tratar o fígado, né? Então, tratando o fígado, a pessoa vai melhorar desse refluxo e da azia e da gastrite. Né? A gastrite é uma inflamação do estômago, mas muitas vezes tem a ver com excesso de fogo ou de calor no fígado, né? Que invade o estômago. E ao invadir esse estômago, vai lesar o próprio estômago. Mas por vezes a origem está noutro órgão. Né? Então, por vezes, está no fígado. Né? Outras vezes tem a ver com fraqueza a nível do baço pâncreas,
déficit de Chi do vaso pâncreas ou déficit de Yang do estômago, pronto, que prejudica a respiração, não, prejudica a digestão. Não é? Então, há que, em cada caso, fazer diagnóstico, mediante os diversos sintomas que a pessoa tem, dá para diagnosticar e perceber, através da língua, através do pulso, através da palpação, colocando as mãos sobre o próprio estômago, etc. Portanto, há diversas maneiras de verificar qual a causa. Não é? E então depois deve-se tratar, mediante a causa, há que tratar da respectiva maneira. Não é? De qualquer maneira, a nível desses problemas de estômago, independentemente de qual seja a causa, se a pessoa fizer, por exemplo, mocha-bostão a nível de VC12, né? Portanto, é um ponto de acupuntura que fica aqui entre o umbigo e a articulação externo-xifoide, a meia distância, sobre a linha média do corpo. Então, isso vai beneficiar o funcionamento do estômago. Né? Também se pode fazer compressa de gengibre aqui no estômago, portanto, e vai ajudar a tratar o estômago. Além disso, se fizermos em mocha ou mocha-bostão, ou se fizermos, aplicarmos compressa de gengibre, vai melhorar também o funcionamento do fígado e da vesícula biliar, né? E é um pescadinho de rabo na boca, né? Então, por exemplo, imaginem que esse problema do estômago é devido ao fígado. Então, estamos a tratar o estômago mais diretamente, porque estamos a tratar mesmo sobre o estômago, e indiretamente estamos a tratar o fígado, porque isso também vai influenciar o fígado, né? E a tratar o fígado também ele já não vai agredir tanto o estômago. E entramos num ciclo vicioso positivo nesse caso. Além disso, também beneficia o funcionamento respiratório. Isso já comprovei isso inúmeras vezes. Né? Eu muitas vezes faço aqui tratamento com a lâmpada TDP, portanto, que é uma lâmpada, não é lâmpada, é um aparelho chamado assim, mas não é uma lâmpada, né? É um aparelho que emite radiação calorífica para essa zona. Portanto, geralmente até ponho uma agulha também da acupuntura e a pessoa fica logo a respirar melhor. A pessoa, quando eu falo, quando eu pergunto, ela diz-me que é como se os pulmões fossem maiores, ela sente mais alívio, sente como se a árvore respiratória tenha um calibre maior, portanto respira mais livremente. Né? Em relação à questão surgida pela Conceição Silva sobre o sono da mulher na menopausa. Ora bem, quando surge a menopausa, se a mulher estiver saudável, ela não vai ter propriamente aquilo que é conhecido em medicina como síndrome da menopausa. Ela não vai ter esses calores e outros problemas, insónia, etc, etc. Né? Mas se a pessoa, antes da menopausa, sobretudo se antes da menopausa ela já tem algum déficit de INE, embora não esteja visível, não, ou pelo menos para quem não sabe diagnosticar, não se apercebe, ou a própria pessoa não sente, né? Quando vem a menopausa, portanto, ela deixa de produzir tanto sangue, há uma espécie de secura do corpo. Então, esse déficit de INE fica aumentado. E então, como fica aumentado, passam a ocorrer sintomas mais graves de déficit de INE, como sejam esses calores da menopausa. Né? Portanto, em que a pessoa sente esses calores a subir, né? Que sente, por exemplo, necessidade, em casos mais extremos, há pessoas que sentem isso, por exemplo, quando vão dormir, sentem necessidade de pôr os pés de fora, né? Porque não aguentam sequer a roupa em cima dos pés, sentem muito calor na planta dos pés, sentem muito calor na palma das mãos, portanto, fica a palma das mãos vermelha, a sola dos pés, portanto, a planta dos pés também fica vermelha, e com calor, tipo fogo, etc. Né? Então, isso traduz um déficit. Então, há várias fórmulas, portanto, e várias maneiras de resolver este problema, através da alimentação, comendo tónicos do INE, né? Vegetais, evitar coisas muito picantes, evitar alimentos demasiado cozinhados ou com muito forno ou fritos ou refogados durante demasiado tempo. Então tudo isso aquece demasiado o alimento, não é? E a pessoa ao ingerir também fica com mais calor. Então se a pessoa já está com fogo, já está com falta de INE, então ainda agrava mais isso. Então em vez disso é melhor, por exemplo, neste caso a nível da alimentação, cozinhar menos tempo,
sei lá, pode até comer um bocadinho, uma pequenina quantidade de salada crua, por exemplo, né? Pronto, dependendo também do que a pessoa aguentar. Portanto, há que ter sempre um aspecto global, uma visão global da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, tiver a síndrome da menopausa, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tiver dificuldade digestiva, se tiver falta de energia yang do baço pâncreas, né? Tem falta de ino dos outros órgãos, por exemplo, do ino do rim, né? Falta de ino do rim, por exemplo, né? Com déficit de ino do rim. Mas, ao mesmo tempo, se tem déficit de yang do baço pâncreas, ela vai ter dificuldade digestiva. Então, nesse caso, por exemplo, é melhor evitar, apesar de tudo, para nutrir o ino do rim, seria útil, por exemplo, comer algumas coisas cruas, mas para o facto de ela ter falta de yang do baço pâncreas, isso vai atrapalhar o trabalho do baço pâncreas. Ou se tem falta de yang do estômago, vai atrapalhar o trabalho do estômago. Então, nesse caso, em vez de comer cru, pode simplesmente comer menos cozinhado, por exemplo. Né? De qualquer maneira, há várias formas. Por exemplo, no caso do sono, de insónia, por exemplo, tem esta fórmula aqui, estão a ver aqui, que diz Root de Spirit, né? Então, esta forma, que é o T29, Root Spirit, que está à venda aqui online, né? Na nossa loja online de naturmed.com.pt, né? Então, isto vai ajudar a pessoa a dormir melhor, né? Por exemplo, esta forma Easy de Journey In, né? Que é o T30, portanto, Easy de Journey In, é útil também para síndrome de menopausa, portanto, para várias outras coisas, mas basicamente isso, né? Por exemplo, esta fórmula aqui, Evenly Impress, é muito útil quando a pessoa tem ansiedade, para também, há também determinados problemas de insónia, etc., mas mais relacionado com o coração, por exemplo, né? É o T54, Evenly Impress, também é útil nesse caso. Por exemplo, esta forma T49, Femal Treasure, portanto, tonifica não só o yin dos rins, mas também tonifica o chi, né? Então, é muito útil para diversos síndromes. Então, há que fazer o diagnóstico correto, ver em cada caso, em cada pessoa e em cada momento, em cada situação concreta, o que é que está a faltar, ou o que é que está a mais, e depois eu posso receitar a fórmula mais adequada. Né? Finalmente, aqui a Paula, Bruno, Joana, Sofia sugeriu para eu falar sobre alimentação de acordo com a condição yin ou yang, né? Pronto, só isto daria para o live todo, ou muitos lives, né? Se fosse, enfim, escalpelizado, se fosse levado a pormenor. Mas, assim, muito resumidamente, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa demasiado agitada, né? Se tem insónia, se não tem paciência, etc., então convém comer coisas mais yin, para acalmar, né? Se pelo contrário é uma pessoa, por exemplo, que está com o tal com o síndrome de menopausa, por exemplo, né? Que sente calor, etc., então deverá comer coisas mais in. Né? Então, quando a pessoa come o cereal integral, por exemplo, principalmente o arroz integral, esse é um alimento bastante neutro, né? Não existe nada absolutamente neutro. Mas comparativamente com outros alimentos mais extremos, os cereais são relativamente neutros, né? Então, os vegetais são um pouco mais in os vegetais são um pouco mais in do que os cereais, mas ao cozinhar podemos yanguizar. Então, é importante a pessoa aprender a cozinhar, né? A estudar os princípios da medicina chinesa, como Yin Yang, como os 5 elementos, e eu recomendo vivamente isso, né? E aprender a usar esses princípios na culinária, né? Na alimentação, no exercício, etc. Né?